Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Conselho Certo. Nós estamos recebendo aqui o Vitor Bertoncini, que é diretor de marketing da Raia Drogasil. Ele já contou um pouco sobre a história dele no primeiro episódio, também contou aí um pouco sobre a cultura customer-centric, né, e como isso impacta no marketing, como isso pode trazer resultados para um negócio. E nessas falas aí surgiu muito a pauta de inovação, e o Vitor trabalhou em várias empresas aí, centenárias e mega tradicionais. E o Vitor está aqui com a gente agora para responder a pergunta que seja uma das maiores curiosidades, uma das maiores demandas aí de quem trabalha em uma empresa centenária, de quem trabalha em uma empresa tradicional ou em uma empresa familiar. Vitor, como criar um ambiente de inovação em uma empresa centenária? Está com você. Legal, obrigado aí pelo convite de novo, hermano, muito bom estar contigo aqui. Eu trabalhei em 3 empresas com mais de 100 anos, né, e em todas consegui fazer bastante coisa que foi bastante inovadora, então eu aprendi alguns passos, assim, né, acho que o primeiro passo é, inovação não é firula, né, inovação tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito, tem que estar ligado ao negócio, tá? Então, o que é estar ligado ao negócio, né? Ou você tem que criar uma marca nova, né, uma história nova que posicione bem a tua marca, a tua categoria, ou você precisa já pegar uma marca, uma categoria que você já tenha, e você quer atribuir um significado novo a ela, né, colar um atributo novo a ela, também é um outro jeito de fazer a inovação. E a principal, obviamente, que é gerar novas fontes de receita, né, você criar coisas novas que gerem receita. E de preferência as 3 coisas juntas, né? Então, primeira coisa, a inovação não pode ser vazia, senão vira buzz, né? A inovação para sair bonitinho na imprensa, enfim, né, na rede social, não é para mim uma inovação, é um gimmick, né, que ele chama, é um buzz. Mas a inovação mesmo, ela muda a ponteira, ela direciona, né, a evolução da tua empresa. Então, primeira coisa, tem que ter muito propósito. Depois, assim, para você entrar numa empresa que já passou por muita coisa, né, que já tem uma cultura muito arraigada, você precisa, entender muito bem essa cultura, e número 2, respeitar muito essa cultura. Eu brinco muito sobre honre seus legados, né? Não adianta você chegar numa empresa e olhar e falar assim, não, agora vai tudo ser diferente, eu entrei aqui, agora que vai resolver, antes estava tudo errado. Isso é a pior besteira que você pode fazer. Você tem que entender o que tem ali dentro, o que é bacana, o que já está conectado, o que já é inovador, né? Eu brinco um pouco, eu uso uma expressão, né? Coloque lenha onde já tem fogo, né? Então, cara, acha qual que é um aspecto que é muito bacana da tua empresa e que tem já um direcional para a inovação e turbina esse negócio, né? E, obviamente, você pode trazer coisa nova? Pode, mas sempre vai ser mais forte se você construir em cima de alicerces que já existem, né? Então, acho que esse é o segundo bloco. E o terceiro bloco é bem pragmático, assim, né? Assim, a gente inova, onde a gente inova, né? Onde a gente evolui? A gente evolui nas coisas que a gente sabe, né? Então, todo gap de inovação, em geral, é um gap de competência, né? Então, se você soubesse, você inovaria, né? Se você tivesse profundidade em determinado tema, você inovaria. Porque se você tem profundidade, você entende, né, o que está sendo feito, como que os concorrentes fazem, como que o cliente quer, você aprofundou. Então, é natural, vem natural essa inovação. Então, todo gap, né, de inovação, em geral, é um gap de competência. Então, você tem que entender para onde você quer ir, tem que entender se na tua empresa existe aquela competência, se não tiver, você tem que trazer essa competência. Você pode tanto trazer pessoas que tenham a competência, quanto trazer ajudas, né, consultorias, etc., ou startups, né, a gente tem usado muito startup para fazer inovação, ou seja, você traz profundidade de repertório para o lugar que você quer inovar. Então, basicamente, são essas 3 coisas: objetivo, cultura e preencher gaps de conhecimento, né? Para mim, essa aqui é a fórmula de uma inovação bem sucedida numa empresa centenária. Pô, sensacional. Realmente, eu já pensei em tudo, mas nunca organizei dessa forma e a coisa fica muito, muito clara, né? Essa questão de alinhar, né? Pô, eu tô chegando agora na empresa, por exemplo. Essa empresa está há X anos aí. Não é agora que eu vou conseguir mudar tudo, né? E, ao mesmo tempo, a empresa tem que pensar sempre assim, não foi o que me trouxe até aqui, né, nesses 100 anos, que é o que vai me levar para os próximos 100 anos. Então, é encontrar aí um meio termo, né? E também a questão de alinhar aí as expectativas de conhecimento, fazer parcerias
com novos negócios. E eu queria, para a gente fechar esse episódio, que você trouxesse aí alguns exemplos ou cases que você teve aí ao longo da sua carreira, ao longo da sua trajetória. Deixa eu dar um exemplo que eu acho que todo mundo gosta, né? Que é o exemplo da cervejeira. Eu trabalhei na Whirlpool um tempo razoável, né? 10 anos, e eu fui head lá de inovação, head de estratégia e tal, e eu participei de todo o projeto da cervejeira. A cervejeira da Consul, né? E aqui a gente tem os 3 elementos que eu falei lá do propósito, né? Um revenue stream novo, né? Então, uma grana nova, existia uma dor, né, natural, que a gente detectou isso em pesquisa com o consumidor. Então, tem um ponto de receita, tem um ponto de marca, porque a gente precisava reposicionar a Consul e precisava de um produto icônico, né? E tem um ponto também da construção, né, da marca, e de atributos, né, de modernidade, brasilidade, enfim, que a gente precisava colocar também para aquela marca. E é interessante esse case, hermano, porque o insight, ele foi assim, a gente foi para a exploração aberta, em campo, né, e que era o seguinte, a gente visitou 53 casas, olha que interessante isso, 53 casas, em rituais de confraternização social nas casas, tá? Então, almoço, jantar, happy hour, cara, a gente ia lá com uma empresa de pesquisa, sentava ali no canto e tal. Os primeiros 10, 15 minutos é estranho, né? As pessoas ficam olhando, né? Ficam meio... Depois de um tempo, elas se acostumam com você e eles relaxam e tocam a vida e parece que você nem tá lá. E aí você fica ali percebendo o que tá acontecendo. E aí, o que foram 53 visitas e pessoas diferentes, tá? E aí depois a gente juntava todo mundo e perguntava, e aí? O que você viu lá e tal? E é interessante que em todas as visitas, cara, assim, praticamente em todas, as pessoas tomavam cerveja, né? Porque o brasileiro toma cerveja, é uma das bebidas mais consumidas do Brasil, e todo mundo apanhava da geladeira, porque você colocava no freezer, o freezer vai a menos 12, a menos 18 graus, e a geladeira vai de menos 6 até menos 3, menos 2 em algumas áreas e tal, mas tem geladeira que não tem aquele extra frio, então vai para mais 6, mais 8. E assim, a cerveja ideal do brasileiro, diferente da Europa, que toma a cerveja a 11 graus, tá, o brasileiro toma cerveja a menos 2, menos 3 graus. Esse que é o ideal. E, cara, então, se você tem menos 18 em um e mais 8 no outro, você nunca chega nisso, né? Você tem que ficar colocando de um para o outro e tal. Então, todo mundo sacou que tinha esse movimento do malabarismo, né? Você coloca para cá, aí coloca no freezer, esqueci, bom, congelou, perde a cerveja. Você já deve ter passado por isso, né? Todo mundo já passou. Acaba indo até para o isopor em várias situações aí, né? É mais fácil, não, compra gelo e coloca no isopor, que é mais simples. Então, um pouco disso, tá? Então, isso aqui era uma grande dor, a gente sacou que era uma grande dor, e a Consul, naquele momento, estava precisando de um movimento. A Consul era uma marca que estava sendo super depreciada, a gente precisava relançar, e a gente queria lançar uma marca mais brasileira, etc. E a gente falou, cara, vamos lançar uma cervejeira. Porque na prática você basicamente precisava de um compressor que era setado para aquela temperatura ideal. A gente não sabia que temperatura ideal que era essa, então a gente foi sentar com quem? Com a Ambev, quem mais manja de cerveja? Ambev. Sentamos com a Ambev, a gente fez uma colaboração, e a Ambev falou pra gente, cara, a cerveja é assim no Brasil, tal, essa temperatura, então fomos aprender, o gap de competência. Fomos aprender com a Ambev. Eles deram toda essa letra pra gente, e a gente perguntou para eles, tá bom, mas como que o consumidor percebe isso, né? Ele falou, a relação mais emocional que existe com o consumidor com uma cerveja gelada, né, é tangibilizada pela Saara do bar, né? A Saara, aquela cerveja, né, com o visor no bar, sim, com o reloginho, né, é onde todo mundo olha e fala, não, tanto é que assim, você vai para um bar que tem 3 Saaras, tem uma lá a 0 grau, uma menos 1 e outra menos 3. Não, eu quero daquela do menos 3, não é assim? Todo mundo pede, né? A tal da cerveja que vem branquinha, né? Com aquela névoa, né? A gente quer essa cerveja. Então ele falou, cara, isso aqui é o ícone. E aí a gente transmutou, né? Pegou esses ícones. O que é o ícone? É o relógio, é o visor, e a gente trouxe isso para um frigobar. A gente pegou um chassi de frigobar normal e colocou um compressor que era de menos 4 a mais 4 e colocou o visor, né, e o vidro. E, cara, virou uma explosão. E, obviamente, teve um timing muito legal que a gente lançou 6 meses antes da Copa do Mundo, de 2016, se eu não me engano, e bombou, assim, e virou, assim, foi sold out durante vários anos. Esse é um case interessante, porque ele alinha todos os casos aqui, né? Mas deixa eu contar um outro que acho que é até mais próximo, né, e é da Raia Drogasil.
falando um pouco sobre a cultura, né? Honrar os legados e tal. A gente tinha, né, quando eu entrei, a gente já tinha um processo de oferecimento de ofertas muito tradicional e muito bem consolidado, né, que é aquela, você entra, a gente, em geral, né, na farmácia, você se identifica, né, e aí a gente te dá uma filipetinha, né, você já deve ter recebido isso, uma filipeta com as suas ofertas, as ofertas que você mais compra, etc., estão ali. E aí, aquele papelzinho, ele é muito poderoso, tá? Só para quem é do CRM e tal, só para vocês terem uma ideia, a gente faz um oferecimento de quase 700 mil por dia desses, e a gente tem uma conversão de 14%. Cara, conversão de 14% em CRM é muito alta, né? Em geral, CRM, tivemos uma pequena interrupção aqui. Pode continuar, pode continuar. Em geral, o CRM tem uma conversão, de alguma coisa próximo de 1,5%, 2% como é muito bom. Então a gente vai para 14%, então é muito forte. Isso aqui já era um legado, né? Já era uma coisa que já estava na cultura. E a outra coisa é que o nosso funcionário de loja é muito ativo, né? Em explicar esses benefícios. E isso que dá a força. O 14% não é por causa só da oferta, né? É também porque você tem um fator humano, né, humanizando aquela oferta. E é quase uma consultoria. Olha, que você sempre compra, tá com mais desconto agora, quer aproveitar e tal. Então, isso aqui era um legado. É o que já tinha, já existia, né? Então, quando a gente entendeu que tinha que honrar esse legado, e a gente partiu para a digitalização, né? A gente digitalizou, a gente criou um aplicativo onde a gente embarcou essas ofertas, e o aplicativo é muito mais elástico, né? Enquanto na oferta cabe 3 ofertas ali para você, no aplicativo cabe 50, 100 ofertas. Então a gente conseguiu ser muito mais assertivo no aplicativo, mas quando a gente conectou o legado, né, que é a cultura, que é o atendimento, o servir do nosso time de loja, que é excepcional, e a gente colocou o aplicativo, a gente criou um dos maiores cases de digitalização do varejo até hoje. Para você ter uma ideia, a gente chegou a fazer quase 1 milhão de downloads orgânicos na loja em um mês. Então, assim, é muito difícil chegar numa marca dessa, né? É super caro, as campanhas de Apple Install, App Install, que é campanha para você fazer a pessoa baixar o aplicativo e usar o aplicativo, são campanhas absurdamente caras, o churn geralmente é muito alto, sei lá, 50%, 60% de que baixa, você paga para o cara baixar R$3, R$3,50, e 50%, 60% deletam em menos de uma semana. Então, é uma dor, tá, de captação de download no mercado, e a gente conseguiu fazer 1 milhão em um mês, a custo zero, para você ver como que é interessante você usar sempre o legado, né, a cultura atual, né, como uma base, né, como um alicerce, e construir a partir dela as inovações. Pô, sensacional. Depois desses 2 cases aí, não tem nem mais perguntas, porque realmente você pegou todos os pilares que foram falados aqui, mostrou que inovação não é só tecnologia, e também não é inventar a roda, né, no case lá da cervejeira. Pô, adaptou daqui, adaptou dali, ficou um produto novo, e a gente volta aí também na questão do entender o consumidor, do customer centric. Pô, o que esse cara quer, o que esse cara precisa, onde está a dor desse usuário. No caso da cerveja lá, estava na diferença de temperatura da geladeira para o freezer, e a gente foi criado aí um meio termo onde resolveu a dor desse cara. É muito legal escutar cases reais e ver assim, que você tem propriedade, experiência e bagagem para falar desses assuntos. Mas, Vitor, vamos ficando por aqui nesse episódio, né? Já batemos um papo aí sobre Customer Centric, sobre como criar um ambiente de inovação, você já contou a sua história, e no próximo episódio eu quero bater um papo focado naquelas pessoas que estão numa carreira, principalmente uma carreira de marketing, e estão em dúvida do próximo passo. Vamos ficando por aqui e até o próximo episódio. Obrigado, irmão. Até a próxima.